Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. Bom, vídeo de hoje eu vou falar uma coisinha, um erro que eu cometi na lição da escola sabatina e eu odeio cometer esse erro, né? Que erro é esse? Então, primeiro passo, se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos de mundo adventista, de treta, de apologética. Primeiro, então faz isso. Caso queira fazer alguma doação, meu Pix está na descrição aqui, leipirato@gmail.com, vai cair no canal, vai cair na conta do Fuclair. E qual que é o erro, né? Então, já se inscreveram, já fizeram a doação, então vamos ao vídeo. Qual erro é? É bem simples. Esse é um erro que eu cometi esse sábado. Curiosamente, eu fui chamado para passar uma lição, passar a lição da Escola Sabatina, lição 5, que quando eu bati o olho nela, eu falei, que lição, fé contra todas as dificuldades, né? E aí foi mencionando, passando os temas aqui e tal. Foi uma lição uma pegada muito histórica, porque mencionou John Wycliffe, mencionou William Tyndale, mencionou Martinho Lutero. E aí acabei fazendo uma exposição focando muito sobre a história de cada um. Fui na história do Império Romano, explicar como que o que tinha acontecido, né? Qual que era a diferença entre o contexto de John Wycliffe para Martinho Lutero. Então eu tive que voltar no fim no tempo de Constantino, na construção de Constantinopla, falar que foi a queda de Constantinopla em 1453, criação da imprensa. Eu fiz eu discorri todo por um ponto de vista histórico essa lição. E beleza, mas eu não quero falar sobre os ponto forte, os acertos que eu fiz nessa lição. Eu quero falar sobre um erro que eu cometi e eu odeio cometer. Que erro é esse? O erro é muito, mas muito simples. Uma pessoa ela faz um comentário, pá, e eu simplesmente ouço e continuo, dou uma continuidade. Vou dar exatamente o que aconteceu. No momento em que eu parei e perguntei opinião para a classe, para a sala, tem algumas dificuldades, eu tive algumas dificuldades nessa sala por dois motivos. Primeiro, faz muito tempo que eu não passo uma lição da escola sabatina. Acho que eu passo mesmo, de fato, vai fazer uns 4 anos. 4 anos, pelo menos. 1 ano e meio, 2 anos aqui no Vale do Paraíba, mais um tempo... praticamente 3 anos. 3 anos. 3 para 4 anos que eu não passo uma lição da escola sabatina. Então, essa dinâmica de estar na lição, frente com as pessoas, passando um tema, preparado para responder qualquer questionamento que tiver, eu não estou habituado. Eu perdi um pouco isso dentro desses 3 anos. Ah, não perde. Perde sim, perde sim. O preparo como professor é diferente. Mas aí uma moça, eu vou chamá-la de loirinha porque eu literalmente não sei o nome dela. Essa moça loira, ela chega e faz um comentário sobre Elias. Ela fala, não, porque Elias, que não sei o que, pá. Aí eu parei, tentei buscar alguma fonte, falei, eu vou guardar essa informação, que eu vou linkar com algo lá na frente. Só que, no discorrer meu, eu fui entrando e falando sobre William Tyndale, Martinho Lutero, John Wycliffe, e eu não consegui linkar com o que ela disse. O comentário que ela fez não estava errado, porque eu saí da escola sabatina, assisti o sermão, vim para casa e fiquei pensando, cara, mas onde que eu poderia ter encaixado essa questão de Elias dentro da lição, dentro do que eu estava passando? E aí eu entendi, eu falei, tá, ela queria, por causa que o que acontece é o seguinte, ela queria fazer uma comparação entre esses reformadores e o que Elias fez. Então, se eu tivesse tido esse insight na hora, eu poderia ter linkado o comentário dela com o que eu ia passar a lição, e a pessoa ela se sente abraçada, ela fala, pô, não falei besteira. Porque quando uma pessoa ela fala uma coisa e você simplesmente corta o raciocínio dela e continua como se nada tivesse acontecido, a pessoa ela fica com a impressão de que ela falou besteira, e nem sempre. É claro que às vezes algumas pessoas elas fazem um comentário que está fora da lição, e você não consegue linkar. Normal, isso é normal. Foi o meu caso, por ser muito marcha lenta. E o que aconteceu?
Foi exatamente isso. Isso me incomodou demais. Me incomodou porque não foi uma falha dela. E eu odeio quando acontece isso comigo. A pessoa ela tá dentro da lição, eu faço um comentário e a pessoa ela simplesmente corta o meu comentário e segue. Eu não gosto que façam isso comigo e eu acabei fazendo. Primeiro porque o ritmo da lição estava outro, sem problema, não foi culpa dela, mas ela trouxe esse insight e eu como professor eu tinha que ter pego na hora, tinha que ter pego. Eu tinha que estar atento. Opa, dá para pegar esse insight, linkar Elias com, com, com os reformadores e pá, e meter bronca. Era só ter feito isso. E foi um erro que eu cometi, mas é claro que isso é um pouco de falta de treino, falta de abordagem. Como eu disse, fazia 3 anos que eu não passava uma lição da escola sabatina, né? Assim, literalmente, pô, ser convidado para passar uma lição da escola sabatina. E aí, a gente às vezes acaba perdendo o jeito, né? Segundo ponto, o pessoal da sala não estava acostumado comigo, né? Então, tipo, como foi a primeira vez que eu passei a lição lá, o pessoal também ficaram meio quietão, né? Por causa depois desse segmento ficaram mais quietos, né? E eu, particularmente, quando a sala fica quieta, eu fico preocupado, porque assim, a lição ela tem que ser compartilhada, né? É claro que eu aprofundei alguns temas, né? Essa lição ela trabalhou um pouquinho sobre como ela trabalhou Tyndale, John Wycliffe e Martinho Lutero, eu trabalhei muito a questão de tradução bíblica, as traduções bíblicas. Comentei sobre a tradução de John Wycliffe, a tradução de Tyndale e Martinho Lutero. Eu trabalhei muito isso e ainda mencionei a João Ferreira de Almeida. Eu inseri a João Ferreira de Almeida dentro da lição, o trabalho que João Ferreira de Almeida fez, contei a história dele, porque aqui não mencionou João Ferreira de Almeida, mas por quê? Porque a lição foi feita por um americano. E a tradução de João Ferreira de Almeida era uma tradução importante, podemos dizer, foi um reformador, um pastor reformado, né, calvinista, muito importante para nós de língua portuguesa, que foi o primeiro que fez a tradução bíblica. Então eu acabei focando demais na área que eu domino, né, que é traduções e por aí vai, e acabei deixando de lado o comentário dessa irmã. E isso me pesou demais, cara. Sinceramente falando, seriamente falando, assim, sem maldade, isso, né, eu fiquei extremamente incomodado com isso, né? Então, não cometam esse erro, tomem cuidado com isso. Se alguém comentar alguma coisa, mesmo que você não conseguiu criar uma ponte ali naquele momento que ela falou, em algum momento da lição você tem que preparar um espaço e linkar com o que ela disse, com o que a pessoa disse. Por quê? Porque aí a pessoa ela se sente abraçada, ela se sente, pô, eu falei, o professor está prestando atenção no que eu disse. E veja, não é que eu não estava prestando, que eu não prestei atenção no que ela falou, ou que ela falou besteira, nenhuma dessas duas coisas. O problema foi comigo como professor, falta de experiência, na verdade não falta de experiência, mas falta de treino, e falta de um insight rápido. Como eu disse, eu sou muito marcha lenta para algumas coisas, né? E isso é uma coisa da pessoa, né? Então a gente tem que entender nossas limitações e bater pesado e fortalecer a lição. Então, assim, meu comentário para você nessa experiência, por favor, não cometa esse erro, professor. Tá? Não cometa esse erro. É simples assim. Fechou? Então, tamo junto. É um erro que eu odeio cometer. Literalmente, eu fico muito bravo comigo quando eu cometo esse erro. Tá? Quando eu cometo esse erro, essa falha, literalmente, eu fico muito triste comigo, porque a gente passa uma má impressão como professor. Oh, eu sei, cara. 13 anos nesse corre, entendeu? Então, é isso. E então, assim, um abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e Deus os abençoe.